Bom dia, meus amigos, tudo bem? Então, com toda essa avalanche de informações, petições, questões de ordem da ABL Advogados, do doutor Gisele e a DPU também, uma petição muito importante, questão de ordem. Então, não existe realmente mais dúvida sobre a revisão da vida toda. A revisão da vida toda já está ganha, é só uma questão de meses para que haja o retorno do julgamento e dos embargos e a revisão da vida toda vai para trânsito de julgado. Aquelas ADIs 2110, 2111 é realmente uma arapuca que tentaram armar, mas já está totalmente fora de questão. Eles não têm como avançar com aquilo lá, porque aquilo lá é totalmente ilegal. Se você... Eles alegam que, mexendo nas ADIs, eles estão interferindo na revisão da vida toda, e estão acabando, como falaram, com a revisão da vida toda, e foi todo aquele burburinho que deixou todo mundo nervoso. Mas isso não é verdade. Não é verdade porque a revisão da vida toda já foi julgada. Nós ganhamos no plenário virtual por 6-5, depois novamente começou do zero, no plenário físico ganhamos por 6-5. Isso é... Ninguém pode mexer. Ninguém mais pode mexer. E já foi aquele Zanin dizendo que não, se houver alguma coisa nos embargos da declaração, que omissão, qualquer coisa, eles podem abrir e rever o que já foi feito. Só que não há omissão. Aquelas alegações deles lá, que o Lewandowski não falou, a reserva de plenário, aquilo lá foi tudo já provado. Não há omissão, não há contradição. Então, não pode rever nada. Não existe motivo para rever a revisão, para rever e entrar numa revisão perante os embargos da declaração. Não há. O que vai ter que ser feito é somente julgar os embargos da declaração. Se vai ser a partir, atrasados a partir de 2019, se vai ser 2022, 2023, é só isso que vai ter que decidir. Acontece que aqueles ministros estavam se achando que não existem regras, não existem leis, mas existe uma infinidade de argumentos, todos nessa questão de ordem, nas petições. O tema 733, que diz claramente que não pode retroagir. Não pode retroagir. Não pode voltar no tempo. Assim como não pode voltar no tempo, já foi julgado. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, no julgamento da ADI, que a primeira questão mais importante que ele falou para o Barroso nessa ADI é se nós vamos poder rever o que já foi definido no RE. Aí o Barroso falou para ele, como observou o ministro Zanin, a questão da RE ainda está em aberto. Moraes disse, o mérito não, só os embargos.
O mérito não pode ser revisto. Aí Barroso, mas os embargos de declaração reabrem. Aí o que o Moraes falou? É para deixarmos bem claro que se houver uma revisão, nós acabamos revendo uma decisão que foi dada num plenário por outro plenário. Então não tem como rever. Não tem como rever. E aí, a doutora Gisele, na questão de ordem que ela fez, ela falou: importante preservar a normalidade democrática. Passamos há poucos dias pelo aniversário de 60 anos do golpe militar, que instituiu autoritarismo incompatível com o regime democrático. Regime autoritário arenoso em que floresceu a Assembleia Constituinte e da qual resultou o texto constitucional que deve ser guardado pelo Supremo Tribunal Federal. É eloquente as palavras do Ulisses Guimarães, aqueles que rasgam a Constituição. A autoridade de guarda da Constituição, que é o STF, não autoriza o seu desprezo e o desprezo da ordem democrática. Os embargos de declaração não reabrem o mérito. A Corte deve guardar a autoridade da própria Corte. Então, isso está fora de questão. Não tem mais o que discutir. Agora, a gente fica vendo todos os dias, um advogado fala uma coisa, outro advogado fala outra. Boa parte dos advogados fala: olha, eu não garanto nada. Pode ser que a gente perca. Pode ser que caia tudo. Isso é absurdo falar uma bobeira dessa. Não pode mexer no que já foi julgado. Não pode. O que já foi julgado, já foi julgado. Nós não estamos num regime militar que pode fechar Congresso, pode fechar a STF. Nós não estamos no regime militar, nós estamos numa democracia. E não se pode fazer o que quer. Tem leis, tem regras, tem julgamentos que já foram dados que dizem que não se pode mexer no que já foi julgado, e que é o nosso caso. Então isso é fora de questão. Eu não sigo mais a maioria dos que falam sobre a revisão, porque eles dão essa saída que, olha, pode ser que a gente perca. Não existem meios de perder. Nós não estamos no regime militar que faz o que quer. Não existem meios. Então a gente tem que ficar na nossa fé, uma fé absoluta. Eu vou contar 2 casos para vocês. A minha esposa, há uma questão de 1 ano e meio, ela estava praticamente morta. Ela teve 10 paradas cardíacas e foi parar na UTI e ficou por vários dias, que os médicos diziam que não tinha garantia nenhuma de vida. Nenhuma. E mesmo que ela ficasse viva, ela ia ter muitas sequelas, podia ser que não reconhecesse ninguém, e ninguém tinha garantia de nada. Olha, passaram vários dias, a gente sofrendo ali na UTI, acompanhando ela, e graças a Deus, ela acordou, estava praticamente em coma, ela acordou sem nenhuma sequela, reconhecendo todo mundo, depois de ter tido 10 paradas cardíacas. Os médicos achavam que ela tinha tido falta de oxigênio no cérebro e que isso ia ser reversível. Mas nada aconteceu, graças a Deus. Ela está, como até hoje, viva, normal, em perfeita saúde. A gente tem que ter fé. Tem que ter fé e o milagre acontece todos os dias.
há 3 meses atrás, menos de 3 meses atrás, eu passei por uma cirurgia que todos os médicos diziam que eu tinha um tumor na bexiga. Tumor grande, de mais de 4 centímetros. Eu fui para a cirurgia achando que era realmente tumor na bexiga. Acabou a cirurgia, o médico falou para mim, não tinha tumor na bexiga. O que tinha é um prolongamento da próstata que passou para a bexiga, mas não tem nada a ver com tumor. A bexiga está limpa. Então, pela segunda vez, milagres acontecem. Milagres acontecem. É só a gente crer realmente que os milagres acontecem àquele que crê e tem uma fé absoluta. Há mais de 6 meses atrás, a gente teve um outro milagre do meu neto, que também tinha um problema no rim, foi operado. Era tumor também muito grande e, graças a Deus, foi completamente, fez a cirurgia e foi completamente eliminado o tumor e não tem sequela nenhuma. Ele está perfeitamente curado. Então, em pouco tempo, são 3 milagres que aconteceram nas nossas vidas que atestam que para Deus não tem isso, não tem aquilo. Deus faz o milagre e o milagre acontece se a gente tem fé absoluta. Então não vamos mais ficar escutando esse ou aquele que querem tirar a nossa fé. A nossa fé tem que ser absoluta. Assim como esses casos de saúde que eu contei para vocês. Eu estou perfeitamente bem de saúde. A minha esposa também está perfeitamente bem. A minha recuperação foi ótima. Estou ainda praticamente em recuperação, mas estou muito bem. O meu neto, graças a Deus, também está em perfeita saúde. Então os milagres acontecem. E o milagre da revisão gravitatória também acontece. Esses seres do mal, Barroso, Zanin, Toffoli, esse que entrou agora há pouco, o Dino, são todos seres do mal que não tem como prevalecer. Isso aí tudo vai cair por terra. Porque nós não estamos num regime militar que tira ministro, os ministros fazem o que querem, que são militares que mandam, e a lei, eles que fazem as leis. Nós estamos numa democracia em que jurisprudências têm valor. O que já foi decidido pelo STF tem que permanecer. Ninguém pode tirar o mérito de uma coisa que já foi julgada. Então isso é fora de questão. Nós já ganhamos e acabou. É só agora fazer Barroso, Zanin e todos esses do mal caírem por terra. Porque eles não têm força alguma. Porque nós já ganhamos. Muito sofrido o julgamento nosso e nós já ganhamos. Então nós não temos que ter dúvida. Dúvida para nós não pode existir. Porque se um de nós tem dúvida, é porque a gente não confia. Aí a dúvida fica mais forte do que a razão. E nós não podemos permitir isso. Lembra os vídeos que eu fazia com vocês? Naqueles julgamentos, eu falava, não podemos ter dúvida. Temos que ter fé absoluta. E agora eu falo novamente. Fé absoluta. Não fica escutando esse ou aquele que fala, não sei, pode ser que vire tudo e ninguém...
Não tem isso daí. Nós já ganhamos. Nós já ganhamos porque já foi julgado. E o STF tem que respeitar o que já foi julgado. Não tem como voltar atrás. Não é um regime autoritário, que nem na Venezuela, que eles fazem o que eles querem, na Coreia do Norte, Cuba. Não, não é. Nós estamos numa democracia. Aqui existem leis, existem... o que foi julgado não pode mexer. Então, vamos ficar tranquilos. Não vamos ficar escutando esse ou aquele que vai pôr dúvida no nosso coração. Nós não temos dúvida nenhuma. E por mais que a gente passe por problemas, que nós, na nossa família, nós passamos já por 3 problemas de saúde, e nós vencemos. É isso. Os problemas existem para serem vencidos. Isso aí, da revisão da vida toda, já está garantido. Nós vencemos. É só agora configurar. Trânsito julgado e pôr para rodar. Daqui a pouco nós já estamos recebendo e os atrasados e tudo mais. Então é isso aí, meus amigos. Vamos manter fé absoluta. Não vamos dar ouvidos a quem quer colocar dúvida no nosso coração. Nós não temos dúvida alguma. É isso que eu falo para vocês. Sem dúvida. E fé absoluta. Desejo um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus. E fé absoluta. É isso que nós temos que ter. Um grande abraço a todos.